Tudo bem, turminha? Muita saudade de vocês, tá? Mas como a gente não vai poder se ver pessoalmente por um tempinho, a gente vai se falando por aqui, tá bom? Lembre-se também que vocês podem falar comigo lá pelo positivo ON no campo mensagens, tá bom? Qualquer dúvida é só escrever lá que a Pro fala com vocês por lá, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma aula de português e a Pro dividiu em duas partes. Na primeira, a gente vai fazer a leitura de um texto e a interpretação. E na segunda parte, nós falaremos sobre divisão silábica. Vamos começar então? Para isso, eu quero que vocês peguem, por favor, o livro didático de vocês e abram na página 55. Nós vamos fazer a leitura juntos, para que depois vocês possam fazer os exercícios da página 56, 57 e 58, tá bom? Vamos lá? Todo mundo junto comigo, vamos acompanhar a leitura da Pro. Brincadeiras de criança, onde estão? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente das 14 horas, correr na rua jogando queimada ou ainda jogando três cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bits. Impossível falar da infância e não se lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança, menos as próprias que não sabem o que dizem. Mas se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes. Os jogos mudaram, de nome e de ambiente. Da rua foram para dentro das casas e dos apartamentos, e a bola foi trocada pelas TVs, computadores, tablet e smartphones. Os jogos coletivos viraram games individuais que ganharam as crianças como nunca. Elas se enfeitiçaram e a escala de horas brincando lá fora foi bastante reduzida. 2 horas fora de casa, 3 ou 4 dentro. Por vezes, a solidão do quarto e o videogame trazem a brincadeira mais divertida. Alguns pais não gostam. Dizem que é preciso brincar na terra, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam naturalmente. Mas também há aqueles que dizem que com essa realidade, as crianças se tornaram mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Mas como medir qual época é a melhor? Há uma preferida entre elas? Uma mais divertida? Mais benéfica para as crianças? Para esse tipo de pergunta, dificilmente se tem resposta. Parafraseando os mais velhos, só o tempo deve trazê-la. E quem sabe um dia, da sua forma, se as brincadeiras de ontem e de hoje são distintas ou semelhantes, melhores ou piores. Acredito que se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais. Mas se tivermos mudanças nela, aí sim devemos nos preocupar, ou mudar, reinventar. Esse é o texto, então, é um texto de opinião que a gente acabou de ler. E agora vocês vão fazer as atividades da página 56, aqui ó, o exercício 2, 3, o 4, eles sugerem uma brincadeira, a queimada. Se vocês conseguirem fazer agora, bacana, vai ser legal para vocês se divertirem. Se não der, depois quando a gente voltar, a gente faz lá na escola, tá bom? A página 57, eles sugerem uma pesquisa sobre 3 brincadeiras que são citadas no texto, que é a três cortes, elefante colorido e bits. Se vocês puderem fazer, façam a pesquisa e registrem aí, tá bom? E depois, vocês vão concluir a interpretação do texto lá na página 58. Na página 58 também tem algumas questões, todas referentes ao texto, para que vocês possam fazer, tá? É a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12. Aí vocês façam tudo bonitinho, caprichem na letra, lembre-se de fazer as respostas completinhas, como a gente trabalha lá em sala, tá bom? Aí daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte da aula, tá?
Beijo, até já! Oi, galerinha, tudo bem? Voltando para fazermos a segunda parte da nossa aula, tá bom? Como a Pro tinha dito antes, a gente vai falar sobre divisão silábica e para encerrar, a Pro vai deixar a proposta de uma elaboração de texto, um pequeno poema, tá bom? Mas depois a Pro explica. Só pra gente lembrar sobre a divisão silábica, a Pro fez um papelzinho aqui com as classificações para vocês, tá bom? Nós já começamos isso em sala, vamos relembrar aqui agora um pouquinho. Então, a primeira são as palavras monossílabas. Essa é a primeira classificação, que são aquelas palavras que não se dividem, não dá para separar sílabas. Elas sempre são escritas juntinhas. A Pro colocou aqui para vocês a palavra fé, paz e oi. Mas tem diversas palavras que são monossílabas. A segunda são as palavras dissílabas, que são aquelas que são formadas por dois pedacinhos, duas sílabas, né? Os exemplos que a Pro colocou são café, bala e jogo. A próxima são as palavras trissílabas e, como o próprio nome já diz, são palavrinhas que têm três partes, três pedacinhos. A Pro deixou como exemplo as palavras árvore, espelho e laranja, mas como vocês sabem, tem muitas outras. E pra gente encerrar a classificação, vem as palavras polissílabas, que são as palavras que têm 4 ou mais sílabas. A Pro colocou aí embaixo para vocês a palavra esperança, amizade e amarelinha, tá bom? Agora que vocês já relembraram a classificação, vocês vão pegar o livro didático de vocês, abrir lá na página 59, a Pro vai ler com vocês o texto da brincadeira adoletar ou adoleta e depois vocês farão as atividades, tá bom? Vamos lá para a leitura então, todo mundo junto comigo? Vamos lá. Adoleta. Jeito de brincar. Em roda, um grupo de crianças intercala as mãos, um participante coloca a mão direita sobre a esquerda do colega do lado. Cada jogador bate a mão do outro que passa a palma para o outro amigo, enquanto cantam a música abaixo. Cada sílaba vale uma palma até atingir a letra U. Aquele que conseguir bater na mão do colega ao falar U, desclassifica o outro. Caso contrário, ele mesmo deve sair do jogo. Vence quem ficar por último na brincadeira. Bom, esta é uma brincadeira que vocês conseguem fazer em casa. Convida a mamãe, o papai, os irmãos, quem tiver aí com vocês, ó. E lembra, coloca a mãozinha uma em cima da outra e vai. Adoleta, le petit petit colar, le café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Aí vocês podem se divertir um pouquinho aí, tá bom? Vamos lá fazer as atividades agora? Agora vocês vão fazer a atividade da página 59. Vocês vão fazer as atividades da página 60 e 61. Todas são sobre divisão silábica. A Pro até já fez essas daqui, ó, para vocês poderem, para eu poder mandar a correção para vocês. Na página 62 tem o poema que a Pro falou, tem a sugestão, né? Tem uma proposta para vocês fazerem um poema. Eu vou ler com vocês para vocês lembrarem todas as partes para poder fazer o poema de vocês. Depois, vocês vão para a página 63, que aqui tem um espaço para vocês poderem fazer o poema de vocês, tá bom? Vamos lá? Não, vocês não podem esquecer de dar um título ao poema, lembrar-se da estrutura do poema, que o poema é formado com versos, que são as linhas, e aí um bloquinho de versos dá o estrofe, que é um pedacinho do poema. Lembrar-se de colocar as rimas das palavras, que normalmente os poemas têm, e respeitar o tema escolhido. Então, se eu for falar de brincadeira, se meu tema for brincadeira, eu tenho que colocar, o meu poema tem que falar sobre isso. Se eu falar dos animais, tem que falar sobre os animais, da natureza e assim por diante, tá bom? Depois, ó, na página 63, como eu disse, já tem aqui as orientações para vocês poderem escrever
o poema de vocês. É apenas um estrofe, tá bom? Na página 64 tem uma tabelinha para vocês poderem verificar se o poema de vocês está certinho, se vocês não esqueceram de nada. Então aí aqui tem, ó, vocês escreveram um título para o poema? Vocês usaram a letra maiúscula? Vocês escreveram 4 versos para a estrofe? Utilizaram rimas? Escreveram as palavras corretamente? São lembretes para vocês poderem ir lá no texto de vocês, olharem se está tudo ok, e se tiver, vocês vão fotografar e mandar para a Prola pelo Positivo On, combinado? Para Pro poder ver as coisas bacanas que vocês fizeram aí. Fechou? Eu espero então receber lá no Positivo On os textos de vocês, tá? Beijos! Até a próxima!